Eu quero mais uma vez cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Quero te parabenizar por ter conseguido chegar conosco ao final do estudo da carta aos Gálatas. Você que esteve aqui na primeira aula, na primeira oportunidade, quando nós fizemos a introdução à carta aos Gálatas, e hoje estar aqui na conclusão desse estudo. Que Deus abençoe a tua vida. E você que não pôde estar presente ou não assistiu todas as ministrações desta carta, no canal do YouTube, procure a playlist Gálatas. Você vai encontrar todas as mensagens de estudo deste livro. Pastor Enoque Felício no YouTube. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 6 desta carta. Nós finalmente chegamos aqui nas considerações finais de Paulo à igreja da Galácia. É uma carta muito importante, é uma carta em que Paulo ele escreveu para combater a heresia no meio daquela igreja, para combater as ministrações de falsos mestres judaizantes que estavam tentando colocar sobre os ombros daquela igreja, além da fé em Jesus, que é suficiente para salvar, a observação de alguns preceitos ou dos preceitos da lei mosaica. E Paulo, ele com muita veemência, ele começa a carta aos Gálatas, lá no versículo 6 do capítulo 1, demonstrando uma grande surpresa ou uma grande decepção com os irmãos da Galácia. Observe que ele escreve assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quando ele usa essa expressão maravilho-me, na tradução, ficou maravilho-me, é como se ele dissesse: estou admirado, estou perplexo, como vocês tão depressa se desviaram do verdadeiro evangelho, se desviaram da graça. Então Paulo demonstra uma profunda decepção. Mas já aqui no capítulo 6, Paulo, apesar de ainda com firmeza, mas ele demonstra um grande amor, ele demonstra uma brandura ao tratar com os irmãos. Mesmo ele estando decepcionado, ele tinha amor suficiente para tratar com carinho aqueles que erraram. E isto é importante, amados. Fica aqui uma grande lição para nós, uma grande lição para nós. Nós precisamos corrigir aqueles que erram, nós precisamos repreender aqueles que pecam, mas devemos fazer tudo isso com amor. O amor é um caráter do fruto do Espírito. O primeiro citado, inclusive, não pode faltar na vida da igreja, não pode faltar na vida do crente. O assunto principal dessa carta foi exatamente combater aquela, vou chamar de heresia, combater aquela nova doutrina que os crentes judeus estavam tentando impor aos crentes gentios da região da Galácia. Mas Paulo também usa este capítulo para dar algumas instruções a respeito de como devemos tratar as pessoas, e como eu já disse aqui, com brandura, com amor, com carinho, porém com firmeza. Precisamos repreender. Inclusive Paulo ele usa os 7 primeiros versículos para tratar do assunto concernente aos infratores.
ele adverte que nós precisamos tratar com brandura os nossos irmãos que cometeram algum erro, porque nós também somos passíveis de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Ou seja, nós devemos nos lembrar que nós somos tão falhos quanto o irmão que pecou. Observe que no versículo 3 Paulo adverte que se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Nós somos tentados, irmãos, a julgar os nossos irmãos que falharam, como se estivéssemos numa posição superior, como se nunca houvera cometido falha alguma. Isto é uma tentação que está na nossa carne. Nós somos tentados a olhar para alguém que cometeu uma infração de cima para baixo, a julgá-lo e às vezes a exigir uma punição severa para alguém que falhou, sem nos lembrar de que nós estamos sujeitos às mesmas falhas, sem nos lembrar que, quem sabe, lá atrás nós falhamos pior, e a igreja local nem sabe, e quem sabe aqueles irmãos ali que estão vendo aquele escândalo do outro nem sabem que nós já demos trabalho, que nós já demos escândalo lá atrás e hoje estamos querendo que a justiça seja feita com mão de ferro. Veja, eu não estou aqui defendendo que nós não devemos repreender, exigir a justa penalidade para aqueles que cometem pecados no meio da igreja. Porém, Paulo está nos advertindo: cuidado, tome cuidado, para que vocês também não venham a cair no mesmo erro. Nós temos que ter dois cuidados ao tratar com uma pessoa que cometeu a falha. Primeiro, não olhá-la de cima para baixo. Devemos ser firmes, repreender, conduzir com sabedoria esta pessoa, no sentido de tratar esta pessoa. É o primeiro cuidado. E o segundo cuidado, não nos envolvermos demais, para a gente não ser tentado a cometer o mesmo erro. Então precisamos estar atento. Aleluia. No versículo de 6 a 10 dessa carta, Paulo trata da responsabilidade que o discípulo deve ter com o seu instrutor, com o seu mestre, quanto ao compartilhamento dos seus bens, ou quanto ao sustento desta pessoa. Ou seja, é responsabilidade daquele que aprende compartilhar das necessidades daquele que ensina a palavra de Deus. Portanto, é responsabilidade da igreja o sustento do pastor piedoso, do missionário e de outros obreiros que contribuem para o crescimento e para o fortalecimento do corpo de Cristo, através do ensino, através da ministração da palavra de Deus. E no versículo 7, amados, Paulo ele apela para a lei da semeadura, para falar de quão sério é este negócio, o quão importante é este negócio. Observe que no versículo 7 ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está trazendo à memória a lei da semeadura para tratar do assunto exatamente do sustento daqueles que estão responsáveis pelo nosso aprendizado espiritual. E quem criou essa lei da semeadura não foi Paulo, não foram pessoas importantes do passado. Quem falou e ensinou sobre a lei da semeadura foi o próprio Deus. Inclusive eu quero tratar de três, tem inúmeras referências a respeito deste assunto, mas eu quero tratar de três referências bíblicas aonde é citado a lei da semeadura.
Em Romanos capítulo de número 2, versículo 6, próprio Paulo, escrevendo aos romanos, ele afirma que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra, segundo os seus feitos. Ou seja, Deus retribuirá conforme os nossos feitos. Isto é lei da semeadura. Salmo 62, versículo de número 12, diz assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Ainda em Provérbios 24, capítulo 12, nós encontramos o seguinte texto: se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará a ele o homem segundo as suas obras? Então, você vai observar várias referências bíblicas que corroboram com este pensamento de Paulo, aqui no capítulo 6 da carta aos Gálatas, em relação à lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semearmos repercutirá, amados, naquilo que nós iremos colher amanhã. Tudo, inclusive o nosso comportamento em relação à nossa gratidão a Deus, porque auxiliar na igreja, ajudar na igreja, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, abençoar aqueles que nos abençoam, isto é bênção de Deus e é ordenança bíblica. E tem muita gente que equivocadamente estão criticando essa postura, a postura daqueles que assim o fazem, e estão ensinando outros ensinamentos não bíblicos em relação a essa mordomia cristã. Aqueles que afirmam ter nascido de novo, queridos, aqueles que afirmam ser seguidores de Cristo e ter o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam na carne, satisfazendo seus desejos pecaminosos, são culpados de zombarem de Deus e desprezar o Senhor. E às vezes a gente julga apenas aquelas pessoas que estão lá no mundo praticando iniquidade, falando blasfêmias contra Deus, contra o seu povo, contra a igreja, mas tem muitos de nós dentro da igreja que estamos ouvindo os ensinamentos bíblicos e estamos dizendo que não é assim não, e estão fazendo conforme alguém colocou na sua mente lá fora para fazer, ou conforme a intuição do seu entendimento, ao invés de obedecer os preceitos bíblicos. Paulo, ele é severo: não se engane. As pessoas que assim fazem, tais pessoas não herdarão a vida eterna, mas herdarão a corrupção e a morte eterna. Portanto, amados, Paulo, com toda a brandura, com todo amor, com toda ternura, ele está sendo firme em relação àquilo que o Senhor lhe entregou. Ele está também entregando a igreja do Senhor Jesus. No verso 11, amados, Paulo fala das letras grandes. Ele diz: olha, vede com quão grandes letras eu estou escrevendo para vocês. Alguns interpretam que Paulo escreveu com letras grandes porque ele tinha um problema de vista. Eu não quero pensar isso, porque se Paulo tivesse ali uma deficiência de visão, ele ia pedir alguém para escrever, ele iria ditar e alguém escreveria, como ele fez com muitas outras cartas. Mas Paulo, ele está enfatizando isto, eu entendo, eu compreendo, que é para que a igreja observe com atenção, observe com severidade aquelas admoestações que ele está fazendo a eles. Porque ele continua, ele apenas pega o versículo 11, cita as letras grandes e continua na admoestação no versículo 12, dizendo o seguinte: ele diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E ele continua a admoestação. Então observe que Paulo ele usa o versículo 11 para dizer quão grandes letras está escrevendo, exatamente para chamar a atenção desses dois próximos versículos para o assunto principal da carta. Nos versículos 12 e 13, Paulo retoma o assunto desde o primeiro capítulo, que é combater os falsos ensinos, combater a doutrina dos falsos mestres judaizantes que estavam fazendo com que a igreja na Galácia se desviasse do verdadeiro evangelho. Paulo expõe aqui a verdadeira intenção dos mestres judaizantes para se gloriar na carne dos irmãos, para se gloriar de ter colocado a marca do judaísmo na vida dos gentios. Paulo, ele continua no versículo 14: longe de mim me gloriar nestas coisas, ou em alguma coisa que não seja a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que não há outro motivo na vida do crente para se gloriar a não ser na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo ele diz que está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Paulo está dizendo que a cruz de Cristo é o divisor, é o isolador do homem que tem Deus do mundo pecador, do mundo pecaminoso. A cruz de Cristo ela faz separação das nossas vidas entre nós e o mundo, entre nós e as práticas mundanas. Se a nossa glória passa a ser a cruz de Cristo, a glória do mundo já não faz nenhum sentido para nós, os prazeres do mundo já não faz nenhum sentido para nós, porque a glória de Cristo, aleluia, a nossa glória na verdade é a cruz de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, afirma Paulo, aleluia. Todo crente deve estar crucificado com Cristo, e estando uma vez crucificado com Cristo, não deve mais buscar os prazeres da carne, não deve mais buscar os prazeres deste mundo, mas buscar satisfazer-se na presença de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos, no louvor, na adoração, na oração. É assim que o crente se satisfaz, é assim que o crente tem prazer, como já ouvimos um testemunho aqui que nos antecedeu, de duas pessoas dizendo que o seu prazer é estar na casa do Senhor, aleluia. Então é nisso que nós temos que nos gloriar, queridos, é nisso que nós temos que sentir prazer, aleluia, é na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo aqui significa todo o sacrifício que nós fazemos para cada vez mais nos distanciar do mundo e nos aproximarmos de Deus, porque é uma tarefa, é um exercício contínuo que nós temos que praticar todos os dias da nossa vida, amados. É o exercício da cruz de Cristo. A cruz simboliza o sofrimento, toda a dor, toda a agrura que Jesus passou para que nós hoje pudéssemos estar aqui limpos, aleluia, toda a mancha do pecado, libertos de todo o governo do pecado, de todo o poder de Satanás em nossas vidas, livres para adorar a Deus, aleluia. Então a simbologia da cruz de Cristo nas nossas vidas é este esforço também, este sacrifício, esta determinação, esta convicção que nós temos de que Cristo está nas nossas vidas, aonde nós estivermos, aleluia. As marcas de Cristo estão nas nossas vidas, aonde nós estivermos, seja no ônibus, seja na rua, no trabalho, na faculdade, aonde quer que formos, as marcas de Cristo precisam estar sobre nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 16, Paulo cita a expressão, o Israel de Deus. Eu vou ler para você. E a todos quantos andarem
conforme esta regra: paz, misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que regra é essa que Paulo está falando, amados? É exatamente isso que eu estou defendendo aqui. Não estou fazendo uma defesa própria, mas estou fazendo uma defesa bíblica do que Paulo está defendendo aqui, que a fé em Jesus Cristo deve ser o único motivo, a única razão, aleluia, a única esperança do crente da igreja, da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nada mais que o homem seja obrigado a fazer para alcançar a salvação deve valer coisa alguma, nem mesmo a observância dos preceitos da lei. Paulo está dizendo aqui que a lei não presta de forma alguma. Paulo não está aqui desvalorizando a lei diante dos judeus, não. Ele só está aqui esclarecendo que a fé em Jesus Cristo é suficiente para garantir a salvação do mundo inteiro, conforme o próprio Jesus declarou lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o próprio Jesus que fez essa declaração, e a única coisa que é capaz de libertar o homem de perecer é crer em Jesus. Jesus não colocou nenhum outro fardo, aleluia, é a fé no sacrifício vicário de Jesus. E o Israel de Deus, a expressão que Paulo usa aqui para o Israel de Deus, ele está se referindo a todo o povo que está debaixo do novo concerto, ou seja, todos os salvos, tanto judeus quanto gentios, mas que aceitaram a fé em Jesus. Pessoas chegaram para ele dizendo: tu é um deles, tu se parece com ele, tu se veste como ele, tu falas como ele. Pedro já tinha as características de Jesus, mesmo ainda não tendo sido batizado com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo como ele foi no Pentecostes. E você carrega as marcas de Cristo? Alguém já olhou para você e sentiu uma atmosfera diferente ao conviver contigo, a conversar contigo, a olhar para você? Alguém alguma vez já se incomodou com a tua presença e perguntou se você é crente? Nós precisamos carregar na nossa vida as marcas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo número 18, amados, a tradicional bênção apostólica, Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Observe que Paulo começou esta carta bravo com os Gálatas. Paulo começou essa carta decepcionado com o erro que aqueles irmãos estavam cometendo, e depois de dar todas essas admoestações, Paulo é capaz de nos chamar de irmãos. Isso também é uma grande lição para nós. Nós devemos, amados, admoestar as pessoas que erram, que se desviam do caminho do Senhor. Devemos conduzi-la de novo à reconciliação e devemos amá-las, continuar amando. Não é pelo fato da pessoa ter falhado, ter pecado, ter escandalizado, que nós vamos abandoná-la, discriminá-la, ignorá-la. Não, vamos amá-las, porque Jesus morreu por elas também. Aleluia. Vamos amá-las, porque é amando que nós vamos conduzi-la ao arrependimento, que nós vamos conduzi-las de volta ao caminho do Senhor. Louvado seja
Deus ao reino dos céus, e assim elas possam ser salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, sigamos o exemplo de Paulo. Vamos amar, não vamos deixar de chamar de meus irmãos aqueles que falharam, aqueles que nos decepcionaram. Vamos perdoá-los e vamos conduzi-los ao caminho do arrependimento com amor e com mansidão. Que o Senhor nos abençoe.